Eu vou te explicar em poucos minutos por que que o Tesouro IPCA 2045 é o título mais arriscado do Tesouro Direto, tá? Se você não me conhece, eu sou de Matos e este vídeo aqui faz parte de um contexto maior de um evento que eu estou fazendo, que é a jornada do Tesouro Oculto. Se você quer aumentar seu patrimônio investindo com segurança para nunca mais depender de ninguém, investir completamente independente, você precisa participar de um evento completamente gratuito e online, beleza? O link está aqui na descrição. Você coloca o seu e-mail e entra no nosso grupo de WhatsApp para ser avisado, senão você não fica sabendo quando é que vai acontecer, beleza? Feito isso, vamos direto aqui para o nosso contexto aqui do Tesouro IPCA 2045. O que que a gente está falando? Este é o cara mais arriscado. Por que, de Matos? Por que que ele é o mais arriscado? A resposta é o prazo, porque é um dos títulos que vence num prazo mais longo. Só que eu vou te explicar então onde está esse risco. O risco é o seguinte: existe um negócio chamado marcação a mercado. O que que é marcação a mercado? É você pensa o seguinte: quando você compra um título, imagina lá no passado que um título era um papel, era alguma coisa, né? De fato era um título, né? Um papel ali, um cheque, alguma coisa assim. Você tinha um papel que representava o quê? Um direito que você tinha contra, por exemplo, aqui no caso, o governo. Então você tem um direito de receber certa quantia em tal data, tá? Por exemplo, você comprou um pré-fixado, né, que vence em 2029, você tem a garantia de que em 2029 você vai receber um valor. E qual é esse valor? Exatamente no título está escrito. E aqui no Tesouro Direto também é assim, também está escrito, mas você não vê, tá lá por trás. O pré-fixado está escrito que vence não, que no vencimento ele vai te pagar R$ 1.000. Isso está escrito no título, vai te pagar R$ 1.000. Ué, de Matos, como assim? Então, se eu for lá no Tesouro Direto, pegar aqui, ó, pré-fixado 2026-29, eu tô pagando por eles 831. Você tá me dizendo que vai receber R$ 1.000 exatamente. Quando chegar aqui nessa data de vencimento, você vai receber R$ 1.000 para cada um título que você tiver. E aqui embaixo também, Tesouro Pré-fixado 2029, para cada 600 que você investe hoje, quando chega em 2029 você recebe R$ 1.000. Tá? Essa é a conta. Então está escrito nos títulos o valor. Cada um está escrito de uma forma diferente. Pré-fixado com juros, a mesma coisa. Tesouro Selic também, ele é R$ 1.000 lá de 2000, que veio sendo corrigido pela taxa de juros e hoje custa 14 mil. Então você já sabe que de 2000 para cá a gente teve juros acumulados de 1.300%, que aí pegou R$ 1.000 e transformou em 14 mil reais. Então ele também é R$ 1.000. Então quando chega no vencimento você recebe esses R$ 1.000 lá do passado atualizados. Então se você comprou um título que custa 14 mil, você sabe que vai ser corrigido pela taxa de juros mensalmente, mais essa parte aqui. Então, se assim é que acontecem as coisas, aqui embaixo da mesma forma, tá? Também era R$ 1.000. Lá em 2000 veio sendo corrigido pela inflação, e aí você só tem que fazer uma conta para ajustar aqui com o prazo e a taxa que você está recebendo, tá? Mas não é o interesse do vídeo a gente entrar no porquê desse preço. O meu interesse é te explicar por que que os títulos têm volatilidade e essa volatilidade causa um risco. Por que que tem? Porque existe a marcação a mercado. Imagina o seguinte, você tem um título, você pode receber R$ 1.000 lá no vencimento. Só que você quer sair no meio do caminho, né? E quando você comprou, a situação era uma. Os juros do país eram um. O risco do país era um. Depois de 5 anos que você quer vender, o país já cresceu, já está mais estável, atraiu muito capital. Imagina esse cenário, tá? Tá tudo muito bem, a indústria está funcionando, tá todo mundo bem empregado. Então você está num momento ali que ainda não começou a gerar muita inflação, você está bem estável. Um momento diferente do momento em que você comprou. E aí você quer vender esse título. Quando você comprou, a taxa de rentabilidade era 10%. Agora, você quer vender esse título e no mercado as pessoas não aceitam pagar 10%. Elas querem receber mais. Elas querem receber 15%. Na verdade, eu fiz um cenário positivo. Elas querem. Não, o que é justo então é 5%. Vamos colocar esse cenário que as coisas melhoraram, né? Pra gente imaginar coisas boas. Então, melhorou. Agora é 5% no título desse. Você vai no mercado, você vai vender a 10%? Você não vai vender a 10% se você, né, se as pessoas estão aceitando pagar 5%. Então você vai vender a 5%. E aí quando você faz isso, considerando que os R$ 1.000 lá da frente estão fixados, é R$ 1.000 lá na frente, fixado. Você tinha uma rentabilidade que era 10% e agora a gente está fazendo uma análise com uma rentabilidade de 5%. Pensa só, é o mesmo título,
só que sendo negociado em rentabilidades diferentes. Se vai valer R$ 1.000 lá na frente e a rentabilidade muda, você tem que mudar o preço do título para que este preço hoje seja aplicado a uma rentabilidade e chegue nos R$ 1.000. Por exemplo, se você tem lá, vamos supor, números hipotéticos, R$ 500 você aplica a 10% e chega em 1.000 em determinado período de tempo. Agora não é mais 10%, é 5%. Você precisa de um valor maior do que esses 500 para você aplicar nesta taxa de 5% e chegar nos 1.000. Porque se era R$ 500 por 10% chega em 1.000 e agora não é mais 10, vai render muito menos, vai render 5. Você precisa de um valor maior aqui atrás para você render uma rentabilidade menor e chegar nos mesmos R$ 1.000. O problema é esse, que existem os R$ 1.000 lá na frente. Como você tem essa garantia de R$ 1.000, ou os outros R$ 1.000 que foram corrigidos lá do passado, mas você sempre tem essa garantia de um valor fixo lá na frente. Por conta disso, existe marcação a mercado. Tá? Por conta disso, porque existe um valor fixo para você receber e as taxas mudam. Quando as taxas mudam, o preço do título hoje tem que mudar, porque lá na frente você sempre vai receber o mesmo valor. Beleza? Se você recebesse um valor diferente, as taxas podiam mudar tranquilamente e o preço de hoje continuaria estável, sem problema, porque o que você ia receber lá na frente seria outra coisa. Mas não é assim, tá? O que você vai receber lá na frente está sempre fixado. Por conta disso, você tem aí o efeito da marcação a mercado. E agora, respondendo à pergunta inicial, agora que eu disse tudo isso, você pode, né, eu posso explicar sem problemas por que que o IPCA 45 é o mais arriscado. Porque o prazo dele é o mais longo. Tá? Porque se existisse um tesouro direto pré-fixado 2045, que não existe, tá? O mais longo aqui é o 2029. Se ele existisse, ele seria o mais arriscado, porque ele é 100% pré-fixado. Então, a rentabilidade inteira dele é essa que eu falei, 10% que virou 5%. Ele seria o mais arriscado. Ele não é o mais arriscado porque o prazo dele é 29 e aqui a gente tem um cara que é 45. Se você tivesse os dois iguais, o pré-fixado 2045 e o IPCA 2045, o mais arriscado seria o pré-fixado, porque ele é 100% pré-fixado. O IPCA é só um pedaço pré-fixado. A outra parte é IPCA. Então, é um contexto complexo que eu vou simplificar muito lá na jornada do Tesouro Oculto, muito. Eu vou simplificar bastante para vocês, mas isso aqui é para te explicar que esse IPCA é o mais arriscado. E sendo mais arriscado, acaba que ele te apresenta o melhor potencial de você ter ganhos além dos contratados. Tá? Aqui você tem essa rentabilidade, IPCA mais 5,70, mas dependendo da sua estratégia de investimento, dependendo do momento que você está olhando para o mercado, que eu vou te explicar lá no evento, que você vai participar, dependendo desse momento você ganha muito mais do que esse IPCA mais 5, tá? Esta é a missão. É o mais arriscado, só que se você leva o título para o vencimento, você está pensando numa aposentadoria, o risco é zero. Se você está pensando nesses títulos aqui para levar para o vencimento, é risco zero. Tesouro Direto é a coisa mais segura que existe. E além de ser extremamente seguro, você tem esse potencial de ganhar ainda mais do que você poderia, do que você renderia normalmente, beleza? Isso que eu vou te mostrar lá no evento, por isso que eu quero que vocês todos participem. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.